vamos trabalhar a América do Sul. A América do Sul não é só apenas uma parte importante das Américas, mas também configura uma parte regional muito importante no cenário do mundo. Bom, a América do Sul, ela pode ser dividida em basicamente 3 partes. A primeira são as Guianas, a gente já fala delas. A segunda parte da América do Sul é a América Andina, aquela cortada pela Cordilheira dos Andes, que abriga alguns países. Daqui a pouco a gente fala nela. E terceiro é o Mercosul. O Mercosul abriga os 3 países platinos, Argentina, Paraguai e Uruguai, além, é claro, do Brasil. Bom, já deu para perceber que a América do Sul é um tema extremamente interessante e que tem a ver com o nosso cotidiano, pois nós somos brasileiros e estamos inseridos, estamos integrados com os nossos vizinhos sul-americanos. Presta atenção, porque a América do Sul vai te contagiar. Atenção, olha para cá. Bom, a América do Sul é um continente bastante grande. Nós temos essas divisões e a gente começa falando por Guianas. Bom, se você olhar o mapa político da América do Sul, você vai localizar as Guianas lá no norte. São 3, para ser mais exato: Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Bom, as Guianas têm pouca importância dentro do cenário sul-americano. Em primeiro lugar, porque o quantitativo de população é muito pequeno. Se você somar, você vai encontrar uma população pequena e, além de ser pequena, ela tem uma baixa renda per capita. Além disso, nas Guianas você não encontra economicamente nada muito viável, nada muito desenvolvido. Portanto, as Guianas, dentro do cenário sul-americano, representam muito pouco. A gente pode estudar particularmente cada uma. Por exemplo, a Guiana, ela se tornou independente da Inglaterra em 1966 e se destaca na produção de bauxita. Já o Suriname era uma colônia que pertencia à Holanda, se tornando independente em 1974. Também, a única coisa que é viável economicamente dentro do Suriname é a exploração de bauxita. E por último, a gente tem a Guiana Francesa. Você sabia que a Guiana Francesa ainda pertence à França? É, ainda pertence à França. A França utiliza a Guiana Francesa basicamente por um único motivo. Você sabe qual é? O motivo é que a Guiana Francesa fica próximo da área equatorial. Isso facilita, por exemplo, o lançamento de foguetes e satélites. É isso aí, a Agência Espacial Europeia tem uma base na Guiana Francesa. Ela representa um ponto importante de partida, de lançamento de foguetes e satélites para os europeus. Por isso, a França não abriu mão e a Guiana Francesa ainda continua dependente da sua matriz, a França. A América Andina é outra parte importante da América do Sul. Nós temos 2 características básicas. Você sabe quais são? A América Andina, ela tem como características básicas e comuns a todos os países que fazem parte, por exemplo, o Chile, a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia e a Venezuela, tem em comum o fato de terem sido colônias espanholas, colônias estas que foram de exploração. A outra característica está no próprio nome. O que todos os países andinos têm em comum? Acertou quem falou que todos eles são cortados pela Cordilheira dos Andes. Aliás, essa cordilheira, ela vai determinar um clima um pouco mais ameno nas áreas por onde passa, porque é alto. Você sabe, quanto mais alto, mais frio. Então, essas são as características comuns a todos os países andinos. São cortados pela Cordilheira dos Andes e foram colônias de exploração da Espanha. Ok? Bom, e a última partezinha da América do Sul, que daqui a pouco a gente vai falar detalhadamente, é o Mercosul. O Mercosul é uma união monetária, econômica, um bloco regional criado nos anos 90. E essa regionalização é uma regionalização mais moderna, que pega a América Latina, né,
Argentina, Uruguai, Paraguai e junta com o Brasil, fazendo um casamento, né, da região que faltava para a gente regionalizar a América do Sul toda. A América do Sul, ela tem como base, né, os climas quentes. Você encontra climas quentes no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, um equatorial, um tropical. Vegetações também associadas a esse tipo de clima, como a floresta amazônica, né, como as florestas tropicais, a Mata Atlântica é um exemplo no Brasil, tá? Agora, tem partes da América do Sul, mais para o sul, Argentina, Uruguai, que são uma parte do Chile, que estão localizadas em áreas um pouco mais frias, né, já na faixa temperada, mostrando aí uma diversidade de vegetação, né, até com uma vegetação um pouco mais homogênea, pinheiros, tá? Uma vegetação um pouco mais rasteira, como é o caso dos campos, muito presentes no Uruguai, muito presentes na Argentina, a gente vai ver depois com bastante detalhe, tá? Só para mostrar essa diversidade climática. No norte da América do Sul você encontra climas mais quentes, no sul predominam climas mais frios, ok? Legal? Bom, vamos entrar em detalhes? Vamos começar a falar aí da América Andina. Olha, tem um caso para começar que é maravilhoso. É o caso da Venezuela. A Venezuela vai ser um país extremamente importante na lógica moderna para a gente estudar a geografia. Por quê? É um assunto da moda. A Venezuela fica localizada no norte da América do Sul. Ela é dividida basicamente, se você olhar o mapa, né, você tem aí 3 divisões, uma no litoral, outra no interior, né, no centro da Venezuela, e uma ao sul da Venezuela. No litoral, você tem 90% da população venezuelana morando aí. Esse fato é explicado por 2 motivos. Primeiro, a economia venezuelana sempre teve muito atrelada à cana-de-açúcar. Já já a gente fala disso. E outra, a economia venezuelana, posteriormente ao açúcar, desenvolveu-se a partir da exploração de petróleo, também no litoral. Então a população se concentra na faixa litorânea porque as atividades econômicas da Venezuela estão localizadas preferencialmente na faixa litorânea, cana-de-açúcar e petróleo. Bom, é na faixa litorânea também, a gente não pode esquecer que está a capital, né? Caracas. Indo para o interior, é a parte onde a Cordilheira dos Andes vai, né, entrar na Venezuela. É um pouco mais alto. Lembra a Cordilheira dos Andes? Mais alto? Então, a Venezuela, no seu centro, desenvolve uma economia com base na pecuária. Bem menos população que no litoral e uma economia baseada em atividades pecuárias. Só está faltando um pedacinho da Venezuela, que é o sul da Venezuela. O sul da Venezuela é marcado pela fronteira com o Brasil, com a região norte brasileira. O que tem na região norte brasileira? Você lembra? Na região norte brasileira você tem a floresta amazônica e no sul da Venezuela, encaixando, também tem floresta amazônica. Portanto, é a parte da selva amazônica venezuelana. Aí, a densidade demográfica é muito baixa. Basicamente, você tem ali a composição de população, tá, a partir de índios e sérios problemas de fronteira com o Brasil. A Venezuela diz que a fronteira é mais ao sul, o Brasil diz que é mais ao norte. Ou seja, existem probleminhas de fronteira que fizeram, por exemplo, com que o Brasil construísse bases militares na região, projetos, por exemplo, como o Calha Norte, para proteger a fronteira. Além de problemas de fronteira, você tem invasão de garimpeiros do Brasil em território venezuelano e venezuelanos em território brasileiro. Legal? Beleza? A economia venezuelana, como eu já falei, principalmente no século XIX, dependia da cana-de-açúcar plantada no litoral. Lembra, a Venezuela, região norte da América do Sul, clima quente, cana-de-açúcar? Bom, essa economia vai perdurar, quer dizer, vai se manter até meados do século XX, por volta dos anos 50. Nos anos 50, se descobre na Venezuela grandes reservas de petróleo.
Essas reservas de petróleo fazem com que a Venezuela se torne a maior reserva de petróleo da América Latina. São cerca de 58 bilhões de barris de petróleo. Galera, os caras estão em cima de um mar de petróleo. Atenção, só para você ter uma comparação, o Brasil, com todo o efetivo, né, da Petrobras e outras empresas que estão trabalhando em conjunto para descobrir petróleo no nosso país, só tem 3 bilhões de barris de petróleo de reserva. Os caras têm 58. Realmente, a Venezuela é uma grande produtora de petróleo, tanto que é o único país da América do Sul que faz parte da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Gostou? Bom, o petróleo passa a dominar o cenário venezuelano. As pessoas na Venezuela, direto ou indiretamente, quase toda a população tem uma ligação com o petróleo. Essa ligação faz com que a economia venezuelana dependa cada vez mais do petróleo. Isso é ruim para eles, porque a economia dependente de um único produto faz com que você tenha problemas ou alívios. Bom, isso vai desaguar nos anos 90. Nos anos 90, você tem a ascensão de um líder populista na Venezuela, um senhor chamado Hugo Chávez. Hugo Chávez, ele vai ser eleito presidente da Venezuela em 1998. É importante você saber um pouquinho da história antes de falar disso. Em 1992, o Hugo Chávez era tenente-coronel das Forças Armadas da Venezuela. Ele tenta dar um golpe de Estado junto com outros oficiais do Exército. Esse golpe foi derrotado. E ele é preso. Fica 4 anos na cadeia, 92, 93, 94, 95, 96. Em 1996 ele é solto e começa a agitar o cenário político venezuelano com o movimento bolivariano. Movimento bolivariano? O que é isso, Duarte? Vem de Simón Bolívar. Simón Bolívar vai ser o grande idealizador da independência da América Espanhola. E a partir de Simón Bolívar se cria o movimento bolivariano. O movimento bolivariano prega a libertação, não mais da Espanha, já que a Venezuela é independente há muito tempo, mas prega, sim, a independência em relação ao capital estrangeiro e principalmente em relação à dependência dos Estados Unidos, principal comprador do petróleo da Venezuela. Gravou Movimento Bolivariano, anticapital estrangeiro, anti-Estados Unidos. Hugo Chávez funda esse movimento, é eleito presidente. Você sabe como é que ele foi eleito? Você sabe qual era a grande meta da campanha dele? Era o populismo baseado na diminuição da dependência do petróleo. Ele prometia o fim da dependência do petróleo, ou seja, a diversificação da economia venezuelana. Além disso, o senhor Hugo Chávez pretendia acabar com a corrupção, já que a Venezuela, segundo indicadores econômicos e sociais, tem o maior índice de corrupção da América do Sul. Você sabia? Mais do que aqui no Brasil. Coisa triste, né? Essa história de corrupção. A Venezuela tem o maior índice da América do Sul. Ou seja, Hugo Chávez é eleito com grande apoio popular, mas teve problemas. Hugo Chávez, ele não consegue fazer as reformas necessárias. E no ano de 2000, ele fecha o Congresso. Como assim? Fechou o Congresso? Alegando que o Congresso estaria prejudicando, impedindo essas reformas tão necessárias para modernizar a economia venezuelana. Bom, criou-se uma expectativa na Venezuela de que as reformas sairiam, mas elas não saíram. Bom, a partir disso, o governo Hugo Chávez começa a sofrer sérias oposições. Grande parte da população civil venezuelana vê-se contra o governo. A parte mais pobre, ela apoia o governo. Há um medo, um grande medo de guerra civil. Você está entendendo? O país fica dividido, metade a favor e metade contra o governo Hugo Chávez.
Os países da América do Sul e do mundo todo, de modo geral, têm medo de uma guerra civil. O Brasil e outros são obrigados politicamente a pedir uma solução pacífica para o impasse, já que o governo Hugo Chávez sofre seguidas manifestações contrárias à sua continuação. Bom, Venezuela é um tema interessante e a situação ainda permanece instável. Mantenha-se atualizado, ok? Atenção, outro caso específico da América do Sul que não pode passar despercebido é o caso da Colômbia. Bom, para falar sobre Colômbia, vamos dar uma olhadinha num imigrante colombiano que está vivendo no Brasil. Vamos ver o que ele acha do país de onde ele veio. Vem comigo. Como você analisa o seu país de origem no contexto da América do Sul? Bom, o meu país, como qualquer outro país, está em processo de evolução. É um país andino, né? Um pouco diferente a estação climática do meu país, né? A do Brasil. Só que no nível internacional é um país que, como qualquer outro país do terceiro mundo, está em processo de evolução. Quais são os pontos positivos e negativos que você vê no seu país? Os pontos positivos seria como posso falar, as culturas, culturas que nossos ancestros deixaram para nós, uma coisa que é de bom, que tem que ser preservada e também como um patrimônio da humanidade tem que ser bastante apreciada. E como você vê sua vida de imigrante aqui no Brasil? A minha vida de imigrante aqui no Brasil é maravilhoso, é um país feito e construído por colonos, né? E como cada pedra, cada rua foi construído à base e sofrimento dos imigrantes desse país, então como todo imigrante também me sinto em casa, me sinto mais um cidadão do Brasil. Gostou? Bom, o caso da Colômbia é extremamente importante na lógica sul-americana. Bom, a Colômbia vai conseguir sua independência por volta de 1830 em relação à Espanha. Lembra da história do Simão Bolívar? Bom, a economia colombiana, ao contrário da Venezuela, estava ligada à economia cafeeira. O café foi o grande produto colonial colombiano. É só olhar para a população, até na seleção de futebol se reflete isso. Boa parte dos colombianos tem pele negra. Você sabia por quê? O porquê é que grande parte da população colombiana é originária de escravos negros trazidos da África e que foram introduzidos na Colômbia para a plantação de café como escravos. Percebeu? Bom, essa economia escravocrata cafeeira vai perdurar, vai durar durante todo o século XIX e boa parte do século XX. Bom, essa economia criou uma grande defasagem de renda, uma grande margem da população excluída, pobre, principalmente essa população negra ou população mestiça, e os brancos descendentes espanhóis sendo os grandes controladores da economia colombiana ligada ao café. Grandes proprietários de terra, normalmente relacionados a brancos, originários da Espanha. Bom, essa defasagem, esse desnível, essa exclusão da população mais pobre faz com que na Colômbia, no século XX, apareçam movimentos importantes de esquerda. Presta atenção, olha para mim, esses movimentos de esquerda vão ser um dos principais focos de luta contra a exclusão social na América do Sul. Como exemplos desses movimentos, a gente pode citar as Farc. Você sabe o que são as Farc? As Farc são as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Forças Armadas Revolucionárias são um movimento que luta contra a exclusão social e até defendia ideias socialistas. Bom, esse é um grupo paramilitar. Grupo paramilitar? O que é isso? Grupo paramilitar é um grupo armado, mas que não é oficial. Não faz parte das forças oficiais do governo. Bom, as Farc e outros movimentos de esquerda se estruturam na Colômbia. Guarda isso aí, hein? Não vai esquecer não, tá? Bom, nos anos 50, devido à queda no preço internacional do café, o preço do café cai.
a economia colombiana tem que rever suas estruturas. É nessa hora, anos 50, anos 60, que começa a crescer um dos maiores problemas até hoje dentro da Colômbia, que é o aumento da área plantada com coca. A coca, ela é tradicionalmente um produto da Colômbia, aliás, de toda a região andina. Bom, a partir da folha de coca, os colombianos começam a produzir cocaína, uma importante droga usada hoje em praticamente o mundo todo. A área plantada com coca aumenta demais na medida em que a área plantada com café cai. Atenção, então você tem a coca como grande substituta do café. Isso torna a economia colombiana dependente de um entorpecente, dependente de uma economia, entre aspas, ilegal. O governo começa a sofrer pressões internacionais, mas os cartéis das drogas começam a se sobrepor a isso. Bom, os cartéis das drogas são aqueles grupos responsáveis principalmente pela distribuição. A cocaína passa a ser o motor colombiano. O café ainda funcionava, mas a cocaína se tornava cada vez mais forte. Anos 60, anos 70, anos 80. A economia colombiana nos anos 80, a gente pode colocar assim, ficou extremamente dependente da cocaína e dos cartéis que pegavam essa cocaína produzida pelos mais pobres. Você pode ter certeza que o cara que está plantando folha de coca não é o cara que ganha mais dinheiro, mas sim o distribuidor, o dono do cartel, ou o participante desse cartel. Bom, na década de 80, esses cartéis, principalmente dois, o de Cali e o de Medellín, passam a comandar a distribuição a nível mundial da cocaína. Eles começam a corromper juízes, políticos, delegados, começam a sequestrar, a assassinar pessoas que interferiam nos negócios e, pior, começam a contaminar a população. A população começa a ter nos narcotraficantes o amparo que não tem por parte do Estado. A situação vai piorar nos anos 90, quando a Colômbia vira um caos institucional. Você sabia o que é um país em caos institucional? É aquele onde a Constituição e as regras, apesar de existirem, normalmente não são respeitadas. E a Colômbia entra nesse processo de caos institucional. Os cartéis cada vez mais poderosos e o que é pior, agora, nos anos 90, os cartéis em conjunto com aqueles grupos de esquerda paramilitares. É isso aí, grupos paramilitares junto com cartéis. Os movimentos de esquerda deixam de ter esse cunho ideológico, pelo menos esse cunho ideológico fica em segundo plano. E há uma associação de grupos paramilitares que almejam poder com o financiamento do narcotráfico. Atenção, essa é a realidade da Colômbia dos anos 90 para cá. Uma das provas disso é um senhor chamado Fernandinho Beiramar. Você deve ter ouvido falar dele, o maior traficante de drogas do Brasil. Ele foi preso na Colômbia pela Polícia Federal colombiana e pela Polícia Federal brasileira. Você sabe onde é que estava o Fernandinho Beiramar? Dentro de um acampamento da Farc. Dentro do acampamento de um grupo de esquerda, mostrando que há, sim, uma associação entre grupos de narcotraficantes e, atenção, grupos paramilitares. No ano 2000, surge o Plano Colômbia, uma tentativa idealizada pelo governo americano para resolver o problema dentro da Colômbia. Governo americano, Estados Unidos, o governo americano comandado por Bill Clinton é o principal consumidor da droga, ou seja, o principal mercado consumidor é a população dos Estados Unidos.
O Plano Colômbia, ele prega alguns objetivos. O primeiro, emprestar dinheiro para o governo colombiano, para que o governo colombiano possa diminuir a área plantada com coca. O segundo objetivo do Plano Colômbia era o combate aos narcotraficantes e grupos paramilitares. O combate direto, ou seja, a política de não negociar. O terceiro objetivo é que os Estados Unidos poderiam colocar um pé próximo da área amazônica, ou seja, da área, de uma das áreas de maior concentração de biodiversidade do planeta. Percebeu? Então você tem, tá, todo o mecanismo dentro desse Plano Colômbia para controlar a Colômbia e essa possível criação, né, de novos grupos ou, né, a ramificação das redes de narcotraficantes. Ok? Legal? Ó, só para terminar, os Estados Unidos ainda treinaram o exército colombiano na tentativa de combate a esses grupos paramilitares e aos narcotraficantes. Fica ligado, porque sempre aparece no noticiário alguma coisa relacionada à Colômbia. Legal? Vamos agora a outros países andinos. O primeiro deles é o Chile. O Chile, nos últimos 15 anos, tem apresentado as maiores taxas de crescimento industrial da América do Sul. Alguns chamam até ele, né, de tigre sul-americano. Bom, eu não sei se essa expressão pode ser considerada, mas o que pode ser verdadeiramente considerado é que o Chile realmente tem apresentado um grande crescimento nos últimos 15 anos. Consequências da abertura neoliberal, né, e de políticas do Estado para abrir o mercado. Legal? Bom, Equador é o nosso próximo analisado. O Equador tem uma economia ainda muito dependente das bananas, exportação de bananas. Aliás, o Equador é o maior exportador mundial de bananas e também ligada à exploração de petróleo. As reservas equatorianas são pequenas, mas como o consumo é muito pequeno, ele acaba exportando. Um outro país importante é a Bolívia. A Bolívia, ela, junto com o Peru, são os dois países que mais têm descendentes diretos dos incas, né? Ou seja, a população indígena é muito importante. Como destaques da economia boliviana, a gente pode falar a exploração de estanho, gás natural, que aliás vem muito para o Brasil e, infelizmente, também é uma grande produtora de coca. E para terminar, os países andinos, a gente pode falar do Peru. O Peru é um país muito grande, importante também no cenário sul-americano e que se destaca principalmente por dois motivos. Primeiro, também é um grande produtor de cocaína e o segundo é que é um dos maiores produtores mundiais, né, de pescado, devido ao encontro de uma corrente quente com a corrente fria no seu litoral, formando uma zona de piscosidade. Ok? Para a gente terminar a regionalização da América do Sul, vamos falar dos países do Mercosul. Os países do Mercosul, originalmente, são 4. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Bom, para falar de Mercosul, a gente tem que ver as suas origens. O Mercosul é um bloco que nasce nos anos 90, mas nem sempre as relações entre esses 4 países foram tão boas assim. Nos anos 60, 70 e 80, havia uma grande disputa geopolítica na América do Sul. Todos os 4 países tinham no seu repertório, ou seja, eram comandados por ditaduras, que brigavam entre si pela liderança geopolítica da América do Sul. Isso fez com que, durante boa parte dos anos 60, 70 e 80, a América do Sul tivesse pouca integração econômica, já que os países brigavam demais politicamente. Um exemplo disso é a usina de Itaipu, construída entre Brasil e Paraguai, que deixou a Argentina bastante enciumada. Essa foi uma tática brasileira para capturar o Paraguai para sua esfera, né, de influência. Bom, nos anos 80 houve a redemocratização. As ditaduras caíram, tanto no Brasil, quanto no Paraguai, quanto na Argentina, quanto no Uruguai. Os governos militares saem de cena, entram os governos civis. Bom, com os governos civis no poder, você tem realmente uma integração econômica. Isso vai desaguar no ano de 1991, quando é assinado o Tratado de Assunção. Tratado este que cria o Mercosul, eu já falei, com os 4 países.
Posteriormente, entraram dois, o Chile e a Bolívia, no ano de 1996, mas esses são apenas membros associados. Bom, qual é a diferença entre um país fundador e um membro associado? Os países fundadores, no seu início, em 1991, estipularam algum tempo para a queda nas tarifas alfandegárias. O grande objetivo do bloco, a diminuição das tarifas comerciais entre os países, para incentivar o comércio. Essas tarifas deveriam cair até 1995, quando passaria a entrar a TEC, a Tarifa Externa Comum. Essa Tarifa Externa Comum, TEC, ela previa o mesmo percentual de impostos para comércio entre qualquer dos países, dos 4 dentro do bloco, com países de fora. Bom, é importante dizer que Chile e Bolívia, os países membros, apesar de estarem constituindo o Mercosul, não aderiram à TEC em 1995. Bom, Duarte, você me pergunta assim, vem cá, o Mercosul, ele deu certo? Deu. Principalmente no período que vai do ano de 1994 a 1999. Foram 5 anos de grande crescimento do bloco. Algumas razões explicam isso. A primeira é que haviam políticas econômicas semelhantes. Bom, essas políticas econômicas semelhantes, elas principalmente partiam de 2 países, Brasil e Argentina. Na Argentina havia o Plano Cavalo, que igualava o dólar ao peso. Um dólar igual a um peso. Já no Brasil, R$1, 1994, Plano Real, R$1 era mais ou menos igual a um dólar. Ou seja, você tinha uma semelhança entre o real no Brasil e o peso na Argentina, o que facilitava demais o comércio entre os países do Mercosul. Claro, entre Brasil e Argentina, já que o Brasil, ele é o grande exportador desse bloco e a Argentina é o segundo maior exportador desse bloco. Ou seja, os 2 principais países exportadores dentro do bloco tinham políticas econômicas cambiais semelhantes. Essa fase ainda foi incrementada, foi beneficiada por uma conjuntura externa favorável. De 94 a 99, o mundo assiste o grande crescimento dos Estados Unidos durante a fase Clinton. Isso traz mais capital para dentro do bloco. Várias empresas americanas e de outros países começam a investir dentro do bloco, vendo que o bloco tinha um grande potencial de crescimento. Então não vai esquecer, políticas cambiais semelhantes e uma conjuntura externa econômica favorável fazem o Mercosul crescer de 94 até 99. Eu já falei para você que todo sonho de pobre dura pouco. E durou. Em 1999, o Brasil, pela conjuntura econômica externa, é obrigado a desvalorizar o real, ou seja, o real fica bem desvalorizado em relação ao peso. Isso faz com que o produto argentino fique caro e isso provoca um desequilíbrio dentro das relações comerciais aqui no Mercosul. Outra coisa importante é que o Mercosul é um bloco assimétrico. Brasil e Argentina bem superiores ao Uruguai e Paraguai. Isso dificulta a integração do bloco. E um terceiro problema é que com essa desregulação nas relações comerciais, alguns países começam a desrespeitar regras estabelecidas. Por exemplo, a Argentina passa a aumentar as alíquotas que deveriam ter sido diminuídas. Bom, você percebeu? A partir de 99, o Mercosul entra numa fase bastante ruim, bastante negativa. Bom, a gente não deve perder a esperança, ok? Bom, galera, como dica de estudo, é importante que você tenha em mãos um bom atlas para localizar os países e saber exatamente qual é a região de que se trata a aula. Bom, outra dica é pegar na internet artigos, enfim, qualquer produto que fale sobre Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela, que normalmente é o que aparece dentro de provas e concursos. Uma outra dica é estar sempre atualizado sobre o que está acontecendo, não só no Brasil, mas com relação aos seus países vizinhos.
Galera, um grande abraço para vocês, um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Na aula de hoje, falamos sobre a América do Sul. A América do Sul, como você já viu, é um importante ponto dentro do contexto mundial. Bom, o caso da Colômbia e o seu problema com a cocaína é sempre importante. Além disso, a Venezuela, como você viu, ela é um importante país na questão relacionada ao petróleo. O Mercosul, ele apresenta-se como um dos blocos alternativos dentro do cenário mundial. Galera, é importante também você perceber a relação de todos os países da América do Sul com os países envolvidos.